Boas-vindas ao 8º CONAD. Vem conversar comigo sobre design instrucional e acessibilidade digital, desafios e oportunidades. Olá, sou Lani Primo, mulher branca, cabelos cacheados, presos no alto, uso uma blusa azul marinho e ao fundo utilizo o tom roxo do slide do evento. Sou doutora em mídia e conhecimento na educação, mestra em informática aplicada à educação à distância, pós-graduada em design instrucional e análise de sistemas, autora de livros sobre computação gráfica para as editoras Érica, Proposta Editorial, Saraiva Educação. Atuo como consultora em acessibilidade digital na educação profissional e na educação superior. Tenho mais de 30 anos de experiência em educação profissional. Esta apresentação tem como roteiro falar um pouco do cenário do design instrucional e da acessibilidade digital. Apresentar um projeto de educação corporativa. Vou falar sobre as características, os desafios, as tecnologias, a análise e os resultados e fechar com algumas propostas. O cenário está muito favorável à acessibilidade digital, porque pessoas com deficiência estão utilizando dispositivos digitais para se comunicar, para se integrar à sociedade. E isso é muito positivo. Ocorre também que no mercado há a lei de cotas que obriga as empresas a terem um número proporcional à quantidade de funcionários de colaboradores com deficiência. Há também a volta de pessoas idosas ao mercado de trabalho e, com o tempo, o próprio envelhecimento traz uma degradação física que se reflete na audição, que se reflete na visão, em algumas características cognitivas. Por isso, a acessibilidade digital tem esse papel de facilitar, de proporcionar a informação de diversas maneiras para que todas as pessoas possam fazer uso dela para trabalhar, para se divertir, para crescer. No entanto, é preciso lembrar que essas pessoas precisam ser integradas às rotinas de trabalho e incluem os cursos de educação corporativa. Nesses cursos, nem sempre é pensada a acessibilidade digital. Nesse cenário, vem a questão: o que é necessário para que designers instrucionais desenvolvam projetos com acessibilidade? Que competências, que alterações nos processos são necessárias? Eu começo falando sobre alguns conceitos. Por exemplo, design da experiência. Esse conceito vem do design. É tudo que está envolvido com a experiência na utilização de dispositivos, de produtos ou até de serviços. O design para experiência de aprendizagem envolve aquilo que o estudante ou a estudante vai aprender, as suas emoções, as suas motivações. A acessibilidade está relacionada à usabilidade de bens e serviços, independente das habilidades da pessoa, e também a sua atuação de forma independente e autônoma em todos os ambientes, cultural, econômico, no trabalho, na vida social, aonde a pessoa quiser atuar. Pensar em acessibilidade digital está implícito nos documentos norteadores da profissão de designer instrucional, nas competências fundamentais, nas de planejamento, nas de design e desenvolvimento. Há também uma evolução, uma efervescência do avanço da tecnologia, e isso faz com que as alterações sejam muito rápidas. Não se culpe se você não pensou ainda em acessibilidade. Você
você pode começar agora. O projeto de educação corporativa que eu apresento agora foi demandado por uma rede de fast food com unidades em todo o Brasil. O objetivo era desenvolver competências socioemocionais nos colaboradores ingressantes, como parte da ambientação. A característica é de um curso autodirigido com design instrucional fixo. A mediação do conhecimento era feita por slides, infográficos, história em quadrinhos, vídeos interativos e atividades interativas. Ele foi desenvolvido em 2 fases. Na primeira foram utilizadas as seguintes tecnologias: H5P, o Genially e o FlipSnack. Na fase 2 foi utilizado o Articulate Storyline 360. Ele foi desenvolvido por uma equipe multidisciplinar, composto da gestora do projeto, designers instrucionais responsáveis pelo roteiro, pelo desenvolvimento dos recursos de aprendizagem, pela avaliação do processo, designer gráfica, revisor e especialista em acessibilidade. Considerando a acessibilidade, foram realizados 2 serviços. O primeiro, adaptação da solução educacional para a acessibilidade, que inclui vários serviços dentro dele. O segundo serviço foi de audiodescrição dos elementos visuais, incluindo as histórias em quadrinho, as imagens, os infográficos, os vídeos. Na adaptação e ajustes, incluí os serviços de elaboração das orientações para que os designers desenvolvessem os recursos de aprendizagem, atendendo aos critérios das diretrizes de acessibilidade, avaliação, verificação, testes manuais e automáticos do que era produzido, ajustes dos recursos de aprendizagem dentro de cada plataforma, verificar se os rótulos foram colocados, se os nomes acessíveis foram incluídos. O que significa o nome acessível? É dar uma identificação que faça sentido para o estudante que está interagindo com a solução. Um botão clique aqui poderia ter outro nome mais significativo. Assim, estudantes que usam leitor de tela facilmente entenderiam para que ele serve. A fase 1 aconteceu de março a maio de 2023 e a fase 2 de setembro a outubro de 2023. As orientações de acessibilidade foram pautadas nos problemas mais frequentes que estudantes enfrentam e nas soluções. A primeira parte do documento mostra um gabarito com as cores utilizadas no projeto e a relação de contraste de primeiro plano e o plano de fundo, para que os designers, ao utilizarem, já tivessem a noção do que poderia usar e o que deveria ser evitado. A segunda parte teve um enfoque nos recursos de aprendizagem, na seguinte estrutura: as experiências indesejadas de acessibilidade ao utilizar aquele recurso. O que ela afeta? A quem ela afeta? As diretrizes de acessibilidade relacionadas e o que fazer. Para a avaliação dos recursos de aprendizagem, adotei o seguinte método. O documento norteador foram as diretrizes de acessibilidade de conteúdos web, WCAG, observando os princípios perceptível, compreensível e operável, e também os critérios de atendimento dos níveis de conformidade A, essencial, e AA, duplo A, desejável. Adotei os seguintes passos: avaliação automática pelos validadores, Adobe Color Contrast Analyzer, Access Monitor e Wave WebM. A avaliação dos conteúdos foi feita pelos princípios
perceptível e compreensível, com técnicas de UX Writing, que envolvia análise semântica, nomes acessíveis, linguagem simples. Os testes no leitor de tela foram realizados nos 3 sistemas: o Windows, com o NVDA, iOS, o VoiceOver, e o Android Talkback, e também o aplicativo para Android Ler em Voz Alta. Na audiodescrição foi adotada a descrição didática, que considera o contexto educacional, trazendo detalhes que levem ao objetivo de aprendizagem. E o acompanhamento foi realizado ao longo da produção, com retornos pontuais e também gerais. O teste automático de acessibilidade teve como resultado 93%, o que é muito positivo. Isso graças ao comprometimento da equipe que seguiu as orientações. Mesmo com esse resultado positivo, ainda foram encontradas inconformidades relacionadas a contraste. Também os padrões utilizados nas histórias em quadrinhos eram muito fortes e poluíam a visualização, o que pode dificultar pessoas neurodivergentes ou com baixa visão. Textos com efeito de movimento que formavam frases. Por serem muito rápidas e dinâmicas, elas podem atrapalhar a percepção e a compreensão de pessoas com deficiência visual, baixa visão, e também pessoas neurodivergentes. Links e botões sem nomes acessíveis que dificultam a identificação, principalmente por estudantes que utilizam leitor de tela. Atividades com problemas nos enunciados. Muitas vezes o enunciado faz sentido para quem vê e não traz a orientação para quem não enxerga. Isso pode ser colocado no texto alternativo. Outro problema é a própria redação do enunciado, confusa e se mistura com as opções. Não há uma orientação do que o estudante deve fazer. Dentro do princípio operável, uma inconformidade que aparece com frequência é a ordem de foco incorreta. O que significa? Significa que a ordem de leitura e de ação não está na sequência correta. Por exemplo, o estudante dá um tab para posicionar na lacuna que ele vai preencher. Quando ele dá o tab no incorreto, ela vai para outro lugar diferente da ação que deveria fazer. No caso dos leitores de tela, ele começa lendo o título e depois vai para o rodapé. Isso porque os elementos estão fora da ordem correta. E isso pode ser corrigido nos programas de origem. Outra inconformidade do operável são as atividades de arrastar e soltar. Quando elas estão com um espaço muito pequeno, que não permite soltar o elemento, ou o elemento está numa área que não é fácil distinguir, isso dificulta, cria barreiras para estudantes com deficiência visual e com mobilidade reduzida. A alternativa é você colocar os elementos de um jeito que fique fácil a arrastar para a área e que essa área tenha um espaço que acomode o elemento. Avaliando as tecnologias utilizadas, Genially, H5P, Flipsnack e Articulate Storyline 360, todas elas têm recursos de acessibilidade. Destas, Genially implementou os recursos de acessibilidade mais recente. No início do projeto, ela não disponibilizava. Entrei em contato com a comunidade, que informou que deveria ser lançada ao longo do processo. Realmente, isso aconteceu. No processo de maturidade, ela ainda tem um caminho a percorrer. Os principais gargalos são em relação ao idioma. É muito importante verificar se as configurações estão no idioma português para evitar
sotaques em inglês e até mesmo reprodução na língua inglesa. O idioma inglês pode ser um desafio para designers instrucionais entenderem os comandos de acessibilidade. É o caso do Storyline 360. Nos testes com os leitores de tela, Storyline 360 foi o que apresentou mais instabilidade. Os outros programas funcionaram perfeitamente e reproduziram de forma adequada nos leitores. A gestão do tempo na fase 1 fluiu bem, porque era possível testar, avaliar, adaptar em cada programa de forma alternada. Na fase 2, a avaliação, testes e ajustes foi mais desafiador porque estava concentrada no Storyline 360 e não permitia trabalhar 2 designers ao mesmo tempo. Neste caso, houve impacto no tempo e na sobrecarga de trabalho. Considerando que a acessibilidade digital é mais um passo, é mais uma configuração a ser feita no desenvolvimento do recurso de aprendizagem, foi verificado que os designers instrucionais priorizaram entregar do que fazer os ajustes. É compreensível porque trata-se de uma nova aprendizagem, uma nova cultura que não se faz do dia para a noite. Para a discussão, eu resgato uma das competências fundamentais do designer instrucional: identificar e responder às implicações éticas, legais e políticas do design no local de trabalho, como essencial. Ora, a legislação está posta, a acessibilidade é responsabilidade da sociedade, então cabe ao designer instrucional alertar seus clientes para o cumprimento das leis. Vale lembrar a lei de cotas. No escopo de planejamento e análise, resgato a competência essencial de identificar o público-alvo e as características do ambiente. É aí que o olhar deve voltar para o público da acessibilidade, que inclui todas as pessoas, com ou sem deficiência, idosas, neurodivergentes. E no escopo do design e desenvolvimento, destaco 2 competências essenciais: desenvolver materiais instrucionais, selecionar e modificar materiais instrucionais existentes. Diante do que foi exposto, para responder à questão o que designers instrucionais precisam para desenvolver projetos com acessibilidade. Em primeiro lugar, a apropriação de conhecimento para que possam aplicar nos projetos. Em segundo, disseminar esse conhecimento para orientar clientes que ainda não se atentaram para a necessidade de acessibilidade. Para responder à segunda questão, quais mudanças são necessárias, seguem as propostas. Criar personas de estudantes com diferentes habilidades. Manter o olhar da acessibilidade do roteiro à entrega do artefato. Dimensionar tempos de audiodescrição, de legendagem, testes, e o ideal é ter testes com pessoas reais. Optar por aplicativos que tenham recursos de acessibilidade. Estar aberto a sensibilizar e orientar clientes. Atender à lei de cotas requer preparo do ambiente, das pessoas e dos processos. Entregar um projeto sem acessibilidade é o mesmo que entregar um carro sem rodas. Essa frase não é minha, é do Henri Fontana, gerente de acessibilidade e desenvolvimento da Google. Eu espero que tenha trazido algo novo para você refletir. Me acompanhe nas redes sociais e em breve eu vou lançar um curso Crie Recursos de Aprendizagem com Acessibilidade.
Fique atento. Como mensagem final, deixo esta passagem de Judy Hillman. Para pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas convenientes, ao passo que, para as pessoas com deficiência, torna as coisas possíveis. Muito obrigada.